Oi, Touro, tudo bem? Esse é o canal Arte Intuitiva, eu sou a Yuli, que bom ter você por aqui. A gente vai para mais uma leitura do canal. Hoje, na energia do momento, vamos ver o foco desse seu momento atual, os detalhes desse momento, desse desenrolar, né? E como que isso tende a acontecer na sua experiência. Não como uma regra definitiva, mas as possibilidades, os caminhos que vão se abrindo nessa perspectiva da sua conexão com o aqui e o agora. Quando você encontra essa leitura, ela vai se encaixar com o seu momento, tá? Porque ela é atemporal, então você vai assistindo e faz o filtro equilibrado, com uma mente tranquila, sem ansiedade, sem tentar encaixar as coisas de uma maneira a satisfazer o que você gostaria de ouvir, mas sim se abrir para o que é seu aqui nessa leitura. Pode ser um pedaço da leitura, pode ser uma informação extremamente importante, pode ser um desenrolar em específico, mas com certeza você vai encontrar alguma coisa que você precisa ouvir aqui. Então eu vou começar abrindo a mesa aqui, pedindo gentilmente aos meus guias, anjos e arcanjos que iluminem a minha mente, façam a abertura dessa mesa na energia de Touro, no coletivo de Touro, nas pessoas que encontram e assistem esse vídeo, para que nós possamos se conectar energeticamente e assim criar uma perspectiva de visão iluminada. Ok, vou aceitar uma já. Aprenda com o seu passado, tá certo? A gente vai olhar primeiramente então para esse seu momento atual todo, sobre o que ele tá dizendo. Eu vou abrir duas cartas aqui do oráculo e logo na sequência o tarô, pra gente continuar desenrolando, para eu compreender, e vou te passando as informações. Provavelmente esse seu momento aqui, ele vem para te fazer compreender um pedaço da história que você já viveu até agora. Pode ser um momento especial, pode ser uma conexão grande que você teve com alguém ou algum lugar que vem retornando para o seu pensamento. Pode ser uma situação que acabou há muito tempo, mas que vai vir um processo de enxergar melhor agora esse passado. Retiro. Aqui tem uma energia também de você estar em isolamento para poder se purificar, tá bom? Então, provavelmente, não necessariamente você vai estar trancafiado dentro de casa, né? Mas você venha a ficar um pouco mais na sua, refletindo aí sobre essas energias que estão se abrindo, tá? Vamos ver agora exatamente o que são essas energias, né? O que é essa reflexão e esse retiro que você faz nesse momento sobre o seu passado. Exatamente que detalhes aqui que a gente vai compreender. Olha, trocas. Esse processo aqui que você vai viver, né, Touro? Ele é você compreendendo como que funcionam as dinâmicas de troca com pessoas aqui na Terra. Principalmente excessos, né? A gente tem 10 de pausa aqui no fundo, falando que qualquer movimento que você tenha junto de outras pessoas vai passar por um filtro importante em relação a pesos. Eu vejo que também você tendo um momento tranquilo, tranquila, para se libertar de alguns pesos que o passado ainda provê na sua experiência. Não que está diretamente ligado a você, mas aqui são experiências da alma que fizeram parte do nosso processo em algum momento e fica recordado na nossa experiência aqui na Terra como uma sobrecarga, um pensamento que dificulta a abertura de novos laços em conexão com outras pessoas que favoreçam a sua experiência, principalmente na concepção das trocas do que é ofertado, do que é recebido.
de como você consegue equilibrar o sentido de dedicação e retorno dessa dedicação que você tem para sua experiência. E essa dedicação, ela se encaixa quando a gente vai conversar com uma outra pessoa, quando a gente vai fazer algo com outro ser humano, com uma outra energia, ou então num processo, numa intenção, seja ele um projeto, uma construção de algo, a dedicação dentro de um espaço de trabalho. Então, essa percepção profunda sobre como colocar a sua dedicação nas coisas e como que isso retorna para ti, é um momento que você venha desvencilhar, principalmente conectado a lembranças do passado. Eu vejo que você vai fazer de outra maneira daqui para frente, né? Então, o que eu quero dizer? Dentro de uma relação especial que você tem, você vai começar a cultivar mais equilíbrio nisso, né? Então, se vive uma situação que sente que tá dando demais, você vai dar uma segurada. Pode ser também que você se perceba recebendo em mais equilíbrio das pessoas que estão ao seu redor. E algum projeto algum projeto que você se dedica vai começar a fluir de uma maneira diferente. Você vai conseguir sentir isso acontecendo de uma maneira mais natural. Você vai se permitir não se esforçar tanto para ter um retorno. Não colocar a sua energia no limite, sabe? Mas fazer as coisas realmente, profundamente, com calma e verdade. Tem um momento de autoproteção muito grande na sua energia. Eu vejo você realmente querendo se recolher. Pode ser que seja mais difícil lidar com essas energias do passado aqui, do espírito do elefante. Às vezes, por mais delicado que seja, que você tente ser delicado, né, ou que a situação em si seja delicada literalmente, delicado em todos os sentidos, sabe? De você tentar ser delicado consigo, mas também ser delicado lidar com isso. Pode fazer com que você realmente fique mais isolado. Eu vejo você bem mais na sua, bem mais tranquila na sua. Mesmo porque tem uma dor aí, né? Tem uma sensação mental desafiadora para ser superada. Como exatamente? Vem para você uma maneira de ver a situação onde os recursos que você dedica começam a ser compreendidos como sementes. Então isso te traz uma percepção totalmente diferente do que você já tinha até agora. Quando você trata o que você faz no mundo como sementes que você vai jogando, algumas vão germinar, outras não, umas vão demorar, outras vão ser mais rápidas. Você vai precisar aguar, às vezes você não vai conseguir aguar, às vezes não vai germinar. Então, assim, todo o processo de plantio, todo o processo de você ter noção de que cada experiência que você tem, cada dedicação que você tem é uma semente, e o respeito pela identidade da semente, de ela ser capaz de virar uma planta ou não, a compreensão do tempo que ela tem também. Isso tudo é desafiador para você, você não acaba não tendo ainda a aceitação total desse tempo, porque parece para ti que não vem uma oferta, não vem uma real entrega profunda e honesta.
sobre isso que você se dedica tanto, ou dessa pessoa que você já colocou muita intenção. Aqui é essa não visão sobre as oportunidades que aparecem, que são possíveis, que vêm pela curiosidade, que vem pela confiança, que vem pelo conceber também espaço para aceitar a naturalidade da vida. Não tentar segurar as coisas, não tentar controlar, não tentar medir exatamente o que você dá e o quanto você recebe. É uma percepção além, é uma percepção de se sentir inteiro, inteira e conseguir doar para o mundo sem esperar em troca, mas também trabalhando a sabedoria de se auto-nutrir, entende? Então, ainda isso é um planejamento dentro do mundo das suas ideias, ainda é algo a ser visualizado, a ser integrado, a ser planejado dentro da sua experiência e vai aparecer como uma grande oportunidade, às vezes não vindo de fora, às vezes como um passo de coragem que você tem em confiar mais, em aceitar melhor o tempo das coisas, o tempo também do seu descanso, do quanto é importante você estar cheio, com o tanque cheio para viver a experiência profundamente. Tem um pouco de tentar se defender, né? Tentar não expor muito esses seus lados para acabar confiando mais na sua intuição do que deixar claro o que você sente e acabar se movimentando para longe, com calma, mas para longe de algo que já não foi interessante para ti, provavelmente essa maneira de ver, né, o passado. Muito uma energia de um convite para você tomar as rédeas da sua vida e da sua capacidade também e desconstruir ideias de limitações impostas por si mesmo ou pela sociedade em relação a conter a própria maneira de viver, a própria força de ordenar a experiência. Aqui eu vejo que isso aqui é um convite para você olhar diferente para as relações, sabe? Eu acho que é para você ser curioso, curiosa em relação ao que te sacrifica dentro de uma situação, o que te causa mal mental dentro das trocas. Eu acho que você teve alguma questão importante talvez na sua infância, que foi muito importante, que te marcou de uma maneira realmente profunda e que fez você criar um ideal de trocas aqui na experiência. E isso, digamos que roubou a sua maneira de confiar, de se permitir, de ir viver uma grande aventura, de olhar as relações com mais leveza. Então você vem entrando num momento de isolamento, num momento de estar mais consigo para passar por essa revisão. E o que vai acontecer dentro desse processo? Talvez num primeiro momento você queira lutar contra isso, você sinta barreiras, ou você pode estar bem aberta, mas sentir que energeticamente isso é desafiador. Mas ainda assim você constrói uma resiliência para aproveitar essa oportunidade de tocar nas próprias emoções com confiança mesmo, sem deixar que os bloqueios internos seus impeçam que você acesse essas informações. E aí, conforme isso acontece, você vai percebendo que esse movimento, né, ao longo desses dias aí que vão passar, após você acessar essa energia, pouco a pouco você vai se distanciar dessa atmosfera esquisita, dessa atmosfera distorcida de compreensão das relações e que te causam uma sobrecarga mental bem alta, para começar a entrar numa frequência mais calma, ir para águas mais calmas, né, mentalmente também.
trazendo mais força de vontade, mais coragem, mais conexão com a possibilidade de aventuras que você tem a viver, de explorar o seu emocional de maneira real e profunda. E aí você vai vendo que a vida, na verdade, sempre esteve aberta para você, para te oferecer as oportunidades que são transformadoras para sua alma, que nunca foi de falta nada, mas na verdade você vive a experiência para aprender a cada dia. E as relações, elas são grandes espelhos. Então, para que você não se deite em cima de tristezas profundas e faça disso a sua verdade, que você possa antes considerar as diferentes maneiras de iniciar algo, as diferentes maneiras de poder dar nova vida para a experiência por aqui, né? E eu vejo você conseguindo tocar esse emocional que antes tinha sido sufocado por conta das ideias que você construiu, que a vida, né, que a sua infância fez com que você tivesse da experiência, foram sufocadas. Então, acessando todas essas informações, a transformação acontece e você consegue ter mais discernimento para lidar com elas. Então, elas não vão ficar guardadas num quarto escuro. Elas vão ser convidadas a ocuparem um espaço saudável dentro da sua experiência. Você poder expressar isso com mais assertividade no seu cotidiano. Expressar isso com menos bloqueios que limitem como que você faz isso, por que você faz isso, às vezes sem conseguir entender que a sua maneira de pensar sobre as relações, ela é diferente, ela merece ser utilizada por você, não existe uma regra. Então, se você é uma pessoa mais amorosa, que sabe perdoar, que sabe aceitar, isso não é um erro. Se você é uma pessoa também que sente... não é dificuldade para lidar com as emoções, na verdade é compreensão sobre quem você é sobre ser livre. Desde que você não se limite ao que o externo coloca para você, desde que você viva as relações por livre, espontânea coragem e vontade, isso já é mais do que suficiente. Mas por isso que vai ser mais desafiador, porque não é sobre acessar uma verdade externa, é sobre acessar a sua maneira de fazer isso, entende? Eu espero que você tenha gostado. Um beijo no teu coração, conto com o seu like, por gentileza, se você puder me ajudar apoiando, isso ajuda muito os canais aqui, fico imensamente grata. E se inscreva no canal, deixe o seu like, seu comentário, também tem um catálogo repleto de leituras maravilhosas para te oferecer, caso você queira, vai ser um prazer abrir as cartas para ti. Então fica o convite, gratidão por assistir mais um vídeo e um beijo no seu coração. Desejo o melhor para você hoje e sempre. Tchau, tchau.